Bom, gente, vamos lá. Essa aula aqui com certeza vai ser uma aula mais pesada, né? Maior também, mas vai com calma aí que eu acho que você vai entender esse negócio. Tem gente, eu tenho certeza, tem gente que tá formando engenharia e não sabe isso daqui ainda, tá? De novo, tá, gente? Eu não fico falando essas coisas pra diminuir ninguém, eu só tô constatando, porque eu já dou há um tempo e eu percebi isso, né? Até de colegas. Vamos lá. Então, o que é esse tal desse seno, desse cosseno e dessa tangente? A gente pode pensar que são relações, basicamente relações em triângulo retângulo, tá bom, gente? Só que a gente vai começar falando aí pela circunferência, e vocês vão ver que o triângulo retângulo tá lá dentro, né? Acaba que acontece. Então, pra gente não esquecer mais, vamos lá. Vou colocar aqui vou arredar um pouquinho aqui pra baixo. Olha, que parada é essa? Que doideira, vocês viram? Não sei o que é isso, não. Beleza. Legal. Então, aqui, ó. Eu vou passar aqui mesmo, não vai ficar muito no meio, mas... Vamos lá. Seguinte, gente. Agora a gente tá começando a ficar um negócio mais sério aqui, né? Então, esse eixo aqui é o que a gente chama de eixo dos cossenos. O rinite tá braba. Tá certo? Então, esse é o nosso querido eixo dos cossenos. E esse eixo aqui é o nosso eixo dos senos. Legal. Eixo dos senos. E o que acontece? Quando a gente vai explicar isso, a gente fala de uma circunferência de raio unitário, né? Ela tem que ser de raio unitário? Não necessariamente. Mas é o mais fácil, né? Porque tudo que acontece aqui vai ser proporcional. Se eu colocar um raio 1000 aqui, o resultado vai ser o mesmo, só que eu vou ter que fazer mais conta. Beleza, gente? Então tá. Dito isso, vamos entender o que é seno e o que é cosseno. A gente vai falar dos dois assim ao mesmo tempo, tá bem? Eu vou copiar isso aqui. Tá na mão, né? Aí agora eu vou escrever só cosseno aqui. Vou deixar assim e seno. Tá certo, gente? Legal. Então, imagina o seguinte. Imagina que lá de longe tá vindo uns raios de luz assim, ó. Olha só esses raios de luz. Tá certo? Luz. Imagina que é luz. Né? Então, quando essa luz bater aqui, ó, né, vocês vão imaginar que ela vai iluminar aqui, né? Só que ela vai fazer uma sombra aqui, ó. Beleza, gente? Essa sombra, esse tamanho aqui de sombra, esse tamanho é o seno desse ângulo. Tá certo? Então, isso aqui, ó, esse tamanho é o seno, beleza? Agora imagina que tá vindo uma luz de cima para baixo. Então, essa luz, ela bate aqui, né? Então, esse raio, ele faz o que? Ele faz como se fosse uma proteção. Então, o que vai rolar é o seguinte. Vai rolar uma sombra. Cadê? De azul. Bate aqui. Então, vai rolar o que? Vai rolar uma sombra aqui, ó. Mesma coisa, né? E essa sombra, gente, essa sombra é o cosseno desse ângulo. Tá certo? Então, isso aqui, ó, é o cosseno de θ. Legal? Então olha só que coisa simples, gente. Quando essa luz, né? Então, isso que eu tô falando é só um outro jeito, um pouco mais lúdico, eu diria, de falar de projeção ortogonal, tá certo? Então, para vocês não esquecerem mais, então pensa comigo o seguinte.
Se o ângulo está completamente deitado aqui, deixa eu afinar. Então eu refiz aqui. Então imagina o seguinte, se o ângulo, gente, tá deitado assim, tá ângulo zero, né? O raio ele tá deitado, o ângulo é zero. Então quando essa luz que vem horizontal, a que tá vindo daqui, ó, essa luz aqui, que sombra que ela faz aqui, né? Esse raio deitado. Qual que é a sombra dele aqui, ó? Nenhuma. Vocês estão entendendo? Então, por isso que a gente já tem o nosso primeiro ângulo aí que a gente precisa saber, que é o que, olha, o seno de 0 graus, o seno de 0 graus é quanto? É 0 ou é 1? É 0, né? Por quê? Porque não tem projeção no eixo dos senos. Agora imagina essa luz aqui, ó, essa luz que está vindo de cima, né? Qual que é a sombra que ela faz no eixo dos cossenos? É total, né? Então a gente tem já que o nosso cosseno de 0 é quanto? É 0 ou é 1? Então, miséria. Cosseno de 0 graus é quanto, gente? É 1. Beleza? Então isso confunde, né? Tem gente que fica confuso. Ah, o seno de 0 é 0, é 1. Eu não decoro nada, eu sempre lembro desse troço aqui. Legal. Agora imagina que essa coisa começa a subir, né? Ele começa a abrir o ângulo aqui assim, ó. Eu tenho um ângulo aqui. Então o que rolou? Tem um ângulo θ, né? E agora a luz que vem horizontal, ela tá fazendo uma sombra aqui, né? E o cosseno, repara, ele diminuiu. Ele era total, agora ele não é total mais. Beleza. E o que vai acontecer então quando esse troço chegar a 90 graus? Vamos pegar uma outra cor aqui. Chegou aqui, ó. Blau. Beleza. Então, agora a gente tem um ângulo aqui, ó, de 90 graus. Quando essa luz que vem aqui, ó, essa luz que vem lateral aqui pela direita, qual que é a sombra que ela está fazendo no eixo vertical? Então, essa sombra pra gente vai ser o que, gente? O seno de 90 graus. Quanto que é o seno de 90 graus, gente? Porque a sombra é total. Como se ela estivesse deitada na vertical, vamos dizer assim, né? E essa luz aqui que vem de cima, né? Qual que é a sombra que ela faz no eixo horizontal? É o cosseno de 90. Então, o cosseno de 90 graus pra gente é quanto? É 0. Beleza, gente? Não é 0 graus, é 0. Vocês estão entendendo isso? Essa é a ideia, né? Beleza, mas e quando esse troço passar pro lado de lá, né? Eu cheguei aqui, ó. Cheguei do lado de cá agora, né? Quanto que vale, né? Então, gente, olha só. É só você fazer o seguinte. Você vai ver que ângulo que é esse e vai rebater ele pro outro lado, né? Exemplo. Vamos supor que o ângulo aqui, ó. Eu vou desenhar outra aqui. Vamos supor, então, que eu quero saber, pô, mano, quanto que é o seno e o cosseno de 120 graus? Porque ele já passou, né, do primeiro quadrante. Como que eu sei que 120 está no segundo quadrante, gente? Porque aqui é 90. E aqui é 180, né? E aqui é 180. Então ele está entre 90 e 180 e ele está no segundo quadrante. Tá, vamos fazer o seguinte. Esse ângulo aqui, ó. Ele é quanto, gente? Ele é 180 menos 120. Então ele é 60 graus. Então se eu rebatesse, né? Imagina que eu venho aqui, ó. E rebato esse ângulo pra cá. Rebato ele aqui, ó. Então quanto que mede isso aqui, gente? Isso aqui mede 60 graus. Tá claro isso? Não vou entrar muito nisso, mas você poderia fazer por semelhança de triângulo. Beleza. Então, olha só. Se você for reparar, então, esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui é igual a esse tamanho aqui. Então presta atenção, eu não tô falando, gente. Deixa eu pegar retinho aqui. Eu não tô falando que esse número aqui, ó, é igual a esse número. Eu tô te falando que os tamanhos são iguais. Só que eles são simétricos, né? Então aqui tá positivo e aqui tá negativo. Então a gente conclui o quê? Que o cosseno de
120 graus é igual a menos o seno de 60. Depois a gente vai falar mais dessas, a gente chama de recorrência ao primeiro quadrante, né? Então, é isso. Só que se a gente for reparar, olha só, o seno deles é o mesmo, né? Então, no caso, o seno de 120 graus é igual ao seno de 60 graus. Fechou, gente? É isso. Então, você sempre tenta recorrer como é que fala? Ao primeiro quadrante, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero saber, qual que é o seno, cosseno de 210, vai? 210? 210. Vamos colocar que 210 está aqui, por exemplo. Imaginar isso. Então tá, eu tô aqui para 210 graus, caralho, como é que eu vou fazer, velho? 210 graus, nunca ouvi falar nesse seno, né? Deixa esse troço aí, ó, deu certinho. Então, eu tenho aqui 210 graus e eu quero saber qual que é o seno, o cosseno desse ângulo. Então, se liga. O que eu vou fazer? Eu vou pegar ele e vou prolongar ele para trás, ó. Legal? Então, a gente sabe o quê? Quanto que vale esse ângulo aqui, gente? Esse. 30, né? Esse que vale 30 graus. Como esse cara aqui, ó, é OPV, né? Ou seja, eles são opostos pelo vértice. Então eu consigo de novo recorrer ao primeiro quadrante. Então, ó, esse tamanho aqui, eu tenho aqui. Nossa, ficou tortinho. Vou pegar aqui, ó. Tá? Né? E aqui. Legal? Então repara uma coisa. Isso aqui, ó. Isso. Deixa eu puxar pra cá. Então repara, gente, esse tamanho aqui, ó. Ah, velho, tô sem meus marcadores, né? Eu vou puxar pra cá. Esse tamanho esse é igual a esse. Tá, joia, gente? Ah, mas por que que é? Aqui, ó. Esses dois triângulos aqui, ó. Esse e esse, eles são semelhantes, tá bom? Na verdade, eles são congruentes, né? Esse cara é isso, tá certo? E esse cara aqui é esse cara aqui. Mesma coisa, são iguais aí. Tá certo? Então, você recorre sempre ao primeiro quadrante. Beleza? Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Que o cosseno de 210 graus é igual a menos o cosseno de 30 graus, tá certo? Então, ó, cosseno de 30, o cosseno de 210. E o seno de 210 graus é igual a menos o seno de 30 graus. Legal, gente? É isso. A mesma coisa, a mesma ideia vocês vão usar aqui, ó, nesse primeiro quadrante. Não vou falar desse, eu vou... Fala ou não fala? Não vou falar agora não, porque eu vou falar depois. A gente vai começar a falar de identidades trigonométricas na nossa próxima aula. Na próxima não, vamos falar agora. A gente vai falar de tangente, beleza? Ou não? Não, vamos falar na próxima. Fechou? Então, fechamos aqui seno, cosseno, e na próxima aula a gente fala da tangente. E depois a gente faz até alguns exercícios. Esse aqui eu vou até vou fazer um intermediário aí, porque esse aqui merece, né? Talvez uma parte só de exercícios. Fechou, galera? Então é isso, espero ter sido útil. Se tiver alguma dúvida, comenta aí, aproveita, né, que não tem muita gente aqui, então fica mais fácil para responder. Então um abraço, bons estudos.